sua vida. Deus quer que a presença dele seja real na minha e na tua vida. Só que às vezes nós nos limitamos. Nós ficamos com medo do que o homem vai achar, falar, pensar. Às vezes nós queremos a aprovação do homem. Há muito tempo eu fiquei esperando a aprovação do homem, fazendo para ver se o homem dizia tá bom. E isso para o nosso ministério. Nós não temos que ser reconhecido aqui ou receber aprovação de homem aqui da terra. E se nós formos atrás de receber reconhecimento, que nem nós vemos muitos pastores aí, sendo reconhecido, ganhando diploma, postando na internet, diploma de reconhecimento, né? Paulo e Silas foram presos, chicoteados, amarrados, espancados, por eles estar fazendo a obra do Senhor, por eles libertar uma mulher endemoniada, uma mulher que havia com o espírito imundo, por eles fazer a obra do Senhor de libertação, apregoando sobre toda aquela nação, apregoando o Evangelho. Veio as consequências na vida de Paulo e de Silas. Eles foram para a prisão, mas mesmo na prisão, Paulo ele escreve aos Coríntios, Paulo ele escreve aos Gálatas, Paulo ele escreve aos Efésios, dizendo: por esta causa eu me coloco de joelho, por esta causa eu me ponho de joelho. Que causa era esta? Era em prol do povo conhecer a verdade, do povo ser encontrado por Deus. Era através da sua oração ali, o povo ter encontro com o Senhor. A preocupação de Paulo não era dele ser reconhecido pelo homem, dele ter diploma, mérito do homem, mas era do povo não se desviar da presença do Senhor, era do povo não afastar da glória, da presença, não aceitar a doutrina mentirosa dos falsos profetas daquela época. Paulo estava na prisão, estava preso, mas a preocupação dele não era com a sua vida, era com a vida do próximo, era com a vida do seu irmão que ele havia ganhado para Jesus. E ele estava preocupado, dizendo: a minha preocupação, eu me coloco de joelho para que você venha se fortalecer em Cristo, para que você venha se firmar em Cristo e não aceite doutrinas errôneas. Aleluia, glórias a Deus. E agora, entrando aqui na nossa mensagem, o Senhor me fez falar isso aqui, é porque eu queria falar com alguém, amém? Entrando na nossa mensagem, a palavra do Senhor, aonde nós lemos aqui, diz que havia uma viúva, o seu marido havia morrido, ela não tinha mais o seu provedor, e de repente ela se encontra em uma situação crítica, em uma situação precária, em uma situação que ela não sabia como resolver, mas ela lembra que ali havia um profeta de Deus, um homem de Deus, que quando as coisas apertavam, corria para ele e tinha solução. E essa mulher, ela lembra do profeta, ela lembra de Eliseu, e ela vai até Eliseu. Essa mulher, ela não deixa o desespero entrar dentro da sua casa, ela não deixa a angústia, a aflição tomar conta do seu coração. Quando ela ouve os credores chegar, antes dos credores entrar na sua casa, ela já sai à procura de resposta, à procura de solução. Às vezes nós deixamos o problema instalar dentro de casa para procurar a solução. Essa mulher, ela não deixou os credores entrar. Antes mesmo dos credores entrar, esta mulher, ela corre atrás de solução. Ela confia no profeta, ela sabia que ali havia resultado para a sua vida. Ali havia uma solução espiritual direcionada da parte do Senhor. E ela chega ao profeta Eliseu, ela diz: olha, o meu servo, o meu marido, teu servo, era aluno de Eliseu, estudava com Eliseu, aprendia com Eliseu. Ela diz: o teu servo, meu marido, morreu, e os credores, ele deixou dívida. Alguns historiadores dizem que é porque ele sustentava os profetas quando Jezabel
queria matar, né, os profetas, ele sustentava, e isso veio a dívida, ele contraiu uma grande dívida. Forte. Então ele sustentava, ele escondia os profetas para que os profetas não morressem. Ele escondia os profetas e sustentava, e ali ele foi adquirindo essa dívida, ele foi contraindo essa dívida. E aí chegou a hora que ele faleceu e a dívida ficou para a sua mulher. Mas ela corre ao Eliseu e ela diz: o teu servo, ele era teu servo, ele aprendia contigo, ele caminhava contigo. Agora eu vim aqui porque eles querem levar os meus filhos. Meu Deus. Ela diz: os credores querem levar os meus filhos. Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que vai ter solução. E eu lembro que uma vez, eu gosto de ministrar essa palavra, porque uma vez eu estava passando por umas aflições da vida, problema financeiro e tudo muito mais, espiritual, aonde havia cortado a minha água, a energia, estava tudo cortado, não tinha dinheiro para nada. E aí eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar de joelho ali na cabeceira da minha cama. E ali o Senhor me direcionou a eu entrar em contato com uma pessoa que eu nunca tinha entrado em contato, pessoa arrogante, só pensa em si mesmo. Eu digo: meu Deus, é essa pessoa mesmo, o Senhor é. Porque quando o Senhor quer fazer, você vai ter medo de chegar à pessoa. Mas quando Deus manda, quando Deus dá ordem, o segredo é obedecer. Quem obedece tem vitória. Quem obedece não anda errôneo, não anda sem direção. Quem obedece anda na direção do Senhor. Aleluia! E eu ali aquebrantei no chão do meu quarto, água cortada, luz cortada. E o Senhor disse assim: pega o telefone e liga para essa pessoa e pede tanto. E a pessoa não pensou em duas vezes, só falou assim: manda o Pix. Meu Deus. Já mandou. Agora o Senhor pega mais uma vez e fala assim: tem duas vizinhas, manda um lado, outra do outro. Não pede da direita, porque a da direita é assim, mas pede da esquerda. E aí eu corri na vizinha e falei: olha, lá em casa a água está cortada, estava cortada a água, a luz, eu já tinha pedido para consertar a luz. Eu digo: a água está cortada, e agora? E ali imediatamente houve, ela pegou a mangueira da casa dela, jogou por cima do muro, e aí eu comecei a encher tudo dentro de casa. Comecei a encher máquina, Manuel começou a encher máquina, começou a encher bacia, começou a encher tudo, a casa transbordou de água, aonde havia uma sequidão de água, aonde havia uma água cortada, uma luz cortada, o Senhor proveu. Quando eu me aquebrantei sobre esta palavra e disse: Senhor, sobre a tua palavra eu vou me lançar agora, porque não é sobre mim, mas é sobre a tua palavra, é sobre a obediência. E aí à noite eu fui para o culto pregar, e eu contando esse testemunho, o Senhor usou o pastor para me abençoar com a quantia que estava precisando para resolver tudo. Quando nós andamos na direção do Senhor, quando nós não tememos o adversário, quem confia tem vitória. Quem confia tem milagre. Essa mulher, ela não deixou o problema se instalar, os credores não entrou. Antes dele entrar dentro de casa, ela disse: espera aí, porque eu sei quem pode resolver o problema. Eu sei aonde eu posso ir. Eu sei com quem eu posso contar. Será com quem que nós podemos contar na hora da nossa luta? Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa mulher, ela corre, vai até Eliseu e ele diz: não se preocupa não, o que tu tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada. Porque nós temos uma mania tão grande de ficar abrindo a boca para dizer que não tem nada, que a vida não presta, que não sei o que mais, comparando a vida do ciclano, olhando para a vida do ciclano. Enquanto nós comparamos a nossa vida com a vida do outro, eu me comparo com a missionária anda bonita, a pastora anda bonita, eu nem me pareço uma missionária, uma pastora. Ei, Deus nos chamou exatamente desse jeito. Aleluia! Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir toda a obra nas nossas vidas. Ela diz: eu não tenho nada. E aí ela lembra que tem um restinho. É o restinho que faz o milagre.
nós estamos com pouca força. Nós não oramos mais como antes, nós não louvamos mais como antes, pregamos mais como antes, mas ainda tem um pouquinho, ainda tem um fogo dentro de você, ainda tem um azeite dentro de você, a presença ainda existe em você. Aleluia. Pode ser que seja só um pouquinho. Meu Deus, né? Pode ser que às vezes diz assim: Senhor, minha força não tem mais, mas ainda tem um pouquinho, porque você está dizendo: Senhor, você ainda está abrindo a boca para dizer: Senhor, eu não tenho mais força. Tem força porque você está abrindo a boca para dizer, e você abre a sua boca com a força que existe em você. Você está dizendo: Senhor, não tem mais jeito, mas você está abrindo a boca para dizer: então ainda tem jeito. Glória a Deus, aleluia. Ela diz: tem um pouco. Para o Senhor operar na minha e na sua vida, mas não precisa de muito. Não precisa de carrada de dinheiro, banco cheio de dinheiro. Não precisa de uma igreja lotada. Não precisa de um carrão bonito. Para o Senhor operar na minha e na sua vida, só precisa obediência, posicionamento, fé e obedecer. Aleluia. Se posicionar como o Senhor quer. Só que às vezes o Senhor está dizendo: se posiciona, homem, toma posse, mulher, se levanta em oração, se coloca na posição de servo de Deus. Aleluia. Mas nós ficamos ali. As coisas estão desmoronando, a casa desmoronando, é briga, é contenda, mas a pessoa não se posiciona. Nós precisamos nos posicionar, nos levantar, porque o Senhor tem um propósito maior do que qualquer luta, do que qualquer guerra, do que qualquer situação adversa sobre as nossas vidas. Ela diz: existe um pouquinho de azeite. Esse pouquinho de azeite é o suficiente. Esse pouquinho de azeite é o suficiente. É a tua coragem, é a tua força, é a tua vontade de estar na casa do Senhor. O Senhor vai multiplicar, vai te fazer uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande intercessor, uma grande intercessora na vida de alguém. Oh, aleluias. Mas nós precisamos nos posicionar, igreja. Parar de olhar para o que não temos e começar a profetizar no pouco que está sobre a tua casa, no pouco que está sobre você. Começar a dizer: Senhor, tem esse pouquinho aqui, mas eu profetizo que vai aumentar. Senhor, está quase parando, mas eu profetizo que eu vou continuar. Glória a Deus. Ele diz assim: então vai, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Foi essa palavra que eu usei. Aleluia. Fechei as portas sobre mim e sobre meus filhos e comecei a orar. E eu vi Deus operar um milagre. A Bíblia, ela nos dá instrução, ela realiza tudo aquilo que nós queremos. Só que nós não recebemos, às vezes, por não ter discernimento, não usar a autoridade que Deus nos deu. E aí ela começou a encher os vasos que estavam ali seco. Quem confia no Senhor jamais vai ser envergonhado. Aleluia. Quem confia no que o Senhor pode fazer jamais será envergonhado. O meu povo não será envergonhado. Glórias a Deus. O meu povo não será envergonhado. Então o Senhor fez uma grande multiplicação na vida daquela mulher. Uma mulher que estava prestes a ser envergonhada, mas pela confiança que ela teve no Senhor, mas pelo posicionamento que ela tomou. Nós precisamos nos posicionar. Glória a Deus, aleluia. Levanta, desperta. Isaías 52. Desperta.
Se posiciona porque Deus quer te usar. Deus quer te usar de maneira diferente. Eu comecei dizendo que Moisés falou para o Senhor: Senhor, eu tenho a língua pesada. Senhor, eu não dou conta de falar. Muitos dizem que Moisés não sabia falar. Não, Moisés sabia falar. Ele só era gago. Ele tinha a língua pesada quando ele ia falar. Às vezes a pessoa se limita por ter uma língua pesada, por não saber comunicar, por não ter conhecimento. Mas quem tem confiança, Deus não vai deixar desamparado. Aleluia! Por mais que o problema se instale às vezes dentro de casa, quem confia no Senhor, mesmo os credores batendo na porta, mesmo a situação batendo na porta, o problema batendo na porta, a aflição batendo na porta, quem confia, Deus vai realizar milagres. Aleluia! Deus pode restituir, Deus pode restaurar, Deus pode fazer coisas novas nas nossas vidas. Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos que Ele pode fazer. A obediência à palavra do Senhor ainda é um grande princípio. Se nós obedecermos, nós comeremos o pior dessa terra, né? O pior da terra, se nós obedecermos. Se obedeceres a minha palavra, comerás o pior da terra, né? É? Comeremos o melhor dessa terra. Aleluia! Se nós obedecermos a palavra, nós não vamos viver cabisbaixo, entristecido. Essa mulher, ela se desesperou ali no momento, mas ela foi até o Eliseu, ela confiou. E através da sua confiança, ela obedeceu. A obediência à palavra de Deus é a prova viva de que o milagre acontecerá. Amém? Amém, aleluia. Então que nessa noite nós possamos entender que o problema pode até se instalar, mas ele não pode prevalecer. A situação adversa até pode chegar até nós, Major Dalvier, mas ela não pode nos amedrontar, porque nós servimos um Deus fiel. Quem confia não vai se apavorar com problemas que vêm sobre a nossa vida, não vai se desesperar. Nós vamos confiar no Senhor, com a certeza de que Ele vai entrar na solução para aquele problema. Então essa mulher, ela confia. Nós precisamos confiar, deleitar no Senhor. Bem-aventurado é o homem que faz do Senhor a sua confiança, e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E às vezes até eu mesmo, eu confio mais no meu trabalho do que no próprio Deus que eu sirvo. Nós somos falhos, igreja. Não pense eu que eu estou aqui pregando para o mundo inteiro, sendo que não seja para mim primeiro. Primeiramente vem para mim. Enquanto eu prego, se eu estou pregando correção, eu estou me corrigindo. Se eu estou profetizando para alguém, eu também estou recebendo. E ontem eu no culto de mulheres ali, foi uma bênção, glórias a Deus. E enquanto elas profetizavam na vida da outra, eu estou dizendo: Senhor, é bom, eu vou pegar para mim. Aleluia! Não é para mim não, mas é bom, eu quero para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Então enquanto eu profetizo aí, eu estou recebendo. Enquanto eu corrijo aqui, eu também estou me corrigindo. E às vezes nós somos falhos em confiar no Senhor. Às vezes nós confiamos mais na força do nosso braço. Desse jeito. Mas nós não temos que confiar em carros, em cavalos. É assim que a palavra do Senhor diz. Aleluia! E nós não temos que confiar em carros, em cavalos. Ele diz assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros em seus cavaleiros. Mas nós, eu e você, nessa noite, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos naquele que tem poder e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Aleluia! Nós confiamos naquele que tem poder para nos libertar, para nos livrar, para nos dar vitória. Oh, glória! Aleluia! E ontem eu cheguei em casa cheio da presença do Senhor, profetizando presença na
a Thalia gosta, o Lamé gosta, e foi uma casa, eu digo, eu não estou brincando, é presença, recebe presença, Manuel recebe a presença, e todos ali começaram a rir, mas é glorioso, é maravilhoso sentir a presença, a graça do Senhor. Às vezes é só um pouquinho, você chega lá dizendo, meu Deus, mas você começa a ouvir, você começa a se encher, você começa a sentir a glória, você deixa a glória, a presença entrar, você sai dali radiando. Só que às vezes a pessoa chega no ambiente, não dá lugar, se fecha, cria uma capa ali sobre ele e não deixa o Senhor falar. Às vezes a pessoa está tão saturada já das lutas da vida, das retaliações, das rejeições de igreja, que nem acredita mais na palavra do Senhor, está ali de braço cruzado, ou está ali pensando em qualquer outra coisa, nem recebe mais, nem acredita mais. Mas se você está aqui é porque você acredita, é porque você confia. Foi o Senhor que te trouxe para dizer confia, porque o milagre vai acontecer. Confia, porque eu tenho provisão dos céus para a tua casa. Aleluia. Coloca de pé, igreja. Aleluia. Vamos confiar para que o milagre venha acontecer. Nos posicionar, nos colocar em posição de soldados, soldadas valorosas, valentes, assim como Gideão, que Deus fala para ele, tu é homem valente, Gideão, por isso que eu te escolhi, mesmo amedrontado, que nem tu te acha, amedroso, velho, covarde. Meu Deus. Mas tu é homem valente, o Senhor disse, tu é homem valente. Glória a Deus. Tu és mulher valente, tu és homem valente. Eu creio, Jesus. E é por isso que o Senhor nos escolheu, porque nós somos valentes. Nós somos fortes e corajosos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado e querido, nessa noite, papai, nós queremos, meu Deus, aleluia, pedir que o Senhor venha entrar com provisão, com providência sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa parentela. Que o Senhor venha repreendendo todo embaraço, todo impedimento, retaliação, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo que não vem do Senhor, tudo que não provém do Senhor, seja lançado, meu Deus, por terra, queimado, destruído, para em nome de Jesus, e que o Senhor entregue o milagre nas nossas mãos. Que nós, Pai, experimentamos a promessa do Senhor, que nós possamos viver o propósito que o Senhor tem para nós. Aleluia. Que nós possamos, meu Deus, experimentar da glória, da graça, das promessas, dos milagres que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos este ministério, essas crianças, Pai. Toma cada uma nas tuas mãos, vai abençoando, guardando, livrando, cobrindo com o teu sangue precioso, com o teu sangue sagrado, Pai. Toma o irmão Wilson nas suas mãos, a pastora Dalviane, o pastor Manuel, a Thay, o Lameco, o irmão que está nos visitando aqui nessa noite. Pai, que ele saia daqui, meu Deus, com a vitória dele nas suas mãos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o providenciar do Senhor, a provisão dos céus, assim como o Senhor providenciou o maná dos céus, providenciou para aquele povo no deserto, Pai, o mantimento, não deixou nada faltar para eles. O Senhor proveu todas as suas necessidades, que o Senhor possa prover as nossas necessidades, que o Senhor possa entrar, Senhor, com provisão, Pai, espiritual, provisão financeira, provisão, Papai, em nossas vidas, Deus. Ah, Jesus. Ah, Pai, nós te pedimos, nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, em nome
de Jesus. Aleluia. Eu profetizo bênção, milagre sobre este lugar. Eu profetizo a multiplicação do azeite na vida de cada um aqui nesse momento. Eu profetizo a multiplicação do azeite na minha vida, na vida da pastora Dalviene. Que azeite, Pai? Que azeite é esse, missionária Rosnete? É a presença do Senhor, é a glória do Senhor, é o manifestar do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Que nós sejamos cheios da tua graça, do teu Espírito Santo, da tua presença, Pai. Ai, Deus, que azeite é esse, pastora? É a força que às vezes nós dizemos que não temos mais. Que azeite é esse? É a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu profetizo que nessa noite nós saímos daqui cheios da tua presença. Que o azeite seja multiplicado até derramar. Que nós venhamos derramar sobre outras pessoas o azeite do Espírito Santo, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós clamamos, louvamos, bendizemos e pedimos. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais este ministério, este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pastora. Amém, igreja? Amém. Vamos encerrar para nós ir para casa, né? Ou nós vamos para a pizzaria? Uai, Meu sonho para a pizzaria é pagar, né? eu pensei que nós trazer só para comemorar o meu aniversário. Meu irmão, tu trouxe o salgado para o aniversário da pastora? Filho, mas tu tá devagar, viu? Eu profetizo o salgado no próximo culto para nós comemorar o aniversário da pastora, tá? 2 caixas de salgado. A farinha de trigo eu dou. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém? Vamos colocar de pé, criança, para nós orar, para nós ir embora. O aniversário da pastora foi ontem, pastor? Eu tô perdidinha. Não, irmão, vem cá para nós orar e cantar.